Depois de todos esses anos, tantas opções diferentes para emulação, tantos aparelhos portáteis para fazer basicamente a mesma coisa, eu sempre retorno para o PSP. Mas não esse aqui, para ser exato, esse aqui, o PSP Go, que foi lançado em 2009 e consertou vários dos problemas que o modelo original tinha. No caso, ele é menor, então ele é mais portátil, como você pode ver aqui, olha só. Esse aqui, o branco, ele não aparece tão bem na tela, peraí. Você sabe que o cara é muito fã do aparelho quando ele tem dois pra fazer basicamente a mesma coisa. Tá aqui, os meus dois PSPs, o branco e o preto. É uma boa que eles não fizeram mais modelos com mais cores, porque eu ia gastar mais dinheiro comprando. Eu sou muito fã do PSP Go, eu adoro o formato dele, o tamanho, ele cabe em qualquer bolso, ele não é o mais versátil para emulação, porque eu diria que o mais versátil seria talvez o GPD-XD, que roda tudo quanto é coisa diferente, ele tem um formato que permite rodar certos jogos muito melhor, porque, por exemplo, ele tem dois analógicos, que o PSP não tinha, ele tem 4 gatilhos, né? Ele tem o R1, L1, o R2 e o L2. Ele usa Android, então só por isso ele já é muito versátil, porque você não pode jogar só emuladores. Você tem jogos de Android, você pode assistir filme, você pode navegar na internet, tem muitas coisas que você pode fazer com Android. Então ele acaba sendo mais versátil. E ele também, apesar de ser bem pequeno e né, ele é bastante portátil, ele não é o mais portátil, porque o mais portátil que eu tenho para rodar joguinhos antigos seria o Game Boy Micro com um flashcard, né, que é um cartucho que parece um jogo mesmo de GBA, mas que permite você rodar emuladores através de um cartão micro SD. Então o PSP Go não é nem o menor, né, não é o mais portátil, não é o mais versátil, mas ele é o bastante dos dois, que ele acaba sendo, como eu falei, mesmo depois de tantas opções diferentes, ainda é o meu favorito. E porque assim, eu usei o PSP tradicional por tanto tempo, e pra mim ele foi tão foda, que algo um pouco menor, mais portátil, né, mais fácil pra me acompanhar em qualquer lugar que eu vá, o PSP Go acaba sendo o meu xodó. Como eu falei, tanto é que eu tenho dois. Se tivesse um amarelo, que é a minha cor favorita, eu já vi na internet, tem um site que eu esqueci agora o nome, que cataloga as versões super ultra raras de consoles, e aí eles mostraram lá nesse site, tinha um PSP Go azul, um vermelho e um amarelo e um verde, eu acho que eram 5 cores até, na verdade, ao todo. Só que eles foram modelos ultra especiais, foi feito para uma competição, coisa do tipo, nunca entrou no mercado. Como eu falei, uma boa, porque aí eu não vou gastar dinheiro comprando mais PSP Go. Então, eu queria falar aqui de 3 joguinhos que eu tenho jogado bastante no meu PSP Go, que são muito bacanas, são jogos que eu não vejo as pessoas falando muito. Vamos lá, começando pelo Patchwork Heroes. Patchwork Heroes, que traduzido literalmente seria algo como Os Heróis do Retalho, é um jogo, né, na verdade é a adaptação de um jogo japonês chamado One Million Ton Bara Bara. Nesse jogo, você controla os heróis, né, que estão defendendo a sua cidade de uma invasão de naves voadoras gigantes, meio Independence Day. E o estilo do jogo, como você pode ver aí no vídeo, a direção artística, né, não é só os personagens, as naves, tudo é feito como se fosse uma coxa de retalho, né, como se fosse feito de cartolina, de pedaços de tecido, esse tipo de coisa, e é um estilo visual muito distinto que faz o jogo, assim, se destacar bastante. Então, a sua cidade está sendo atacada, e aí você tem que ir lá na sua navinha e abordar essas naves invasoras, e aí a forma como você derruba elas é o seguinte, os seus bonequinhos podem ir cortando pedaços dessas naves de retalho, e aí você vai cortando, né, destruindo a nave pouco a pouco, e cada pedacinho que você vai destruindo te coloca mais próximo do objetivo final, que é desativar a nave completamente. Você tem que destruir uma certa porcentagem dela. E no começo é bastante fácil, e à medida que você vai progredindo, tem mais inimigos, tem inimigos que consertam as partes que você está tentando cortar, que atiram em você, e você só tem, acho que depende da fase que você está jogando, mas geralmente você tem tipo 3, 4 bonequinhos, né? Então você pode ser atingido por um projétil ou por um inimigo 3 ou 4 vezes, dependendo de quantos bonequinhos você tem. E também tem um limite de tempo, então você não pode ficar eternamente cortando cuidadosamente, você tem que correr. E aí tem aquela questão estratégica, né? Tipo, eu tento cortar um pedaço gigante, grandão de uma vez, mas me arriscar, por exemplo, vir um bonequinho inimigo e consertar lá o corte que você está tentando fazer, né? Ou perder bonequinhos durante esse negócio. Ou você vai cortando aos pouquinhos na pressa, né? Que é mais seguro, mas ao mesmo tempo você pode acabar, né? Acabando o tempo que você tem para completar as fases. O jogo é muito bacana, é muito estiloso, mas é muito underground. Pra você ter uma noção, esse jogo, acho que é a primeira vez que eu falo de um jogo aqui no meu canal que não tem uma página na Wikipedia, cara. Eu nunca joguei um jogo tão underground que não tem nem página, nem que seja uma página curtinha, né? Só dizendo qual a empresa que lançou, qual ano que saiu, né? Uma descrição rápida, alguns screenshots, nada, não tem nada. Então é um jogo que eu recomendo, é muito bacana, é o típico jogo que é bom pra você jogar ali rapidinho, porque as fases não demoram muito.
e fica bastante desafiador à medida que você vai avançando. Você pode voltar e refazer qualquer fase na ordem que você quiser, que é uma coisa que eu adoro. Eu acho que todo jogo devia ser assim, mano, você poder voltar e rejogar uma fase anterior, né? Que é uma coisa que o próximo jogo que eu vou mencionar aqui nessa lista não faz, apesar de ser um jogo fantástico. Donkey Kong pro Game Boy, também conhecido como Donkey Kong 94. Eu já falei desse jogo recentemente no 99 Vidas e eu sou meio que um evangelista desse jogo, porque eu acho esse jogo fantástico. À primeira vista, ele é apenas um remake do Donkey Kong clássico do arcade, mas dessa vez pro Game Boy. Quando você passa das 4 fases né, do arcade, que no arcade só ficava repetindo, como todo jogo de arcade era na época, ele abre outras, eu acho que 97 novas fases, e ainda seguem mais ou menos o mesmo estilo de gameplay, mas ele fica muito mais elaborado. O Mario tem várias habilidades diferentes, itens diferentes, vilões, tem batalha de chefão. As fases viram uns puzzles bem desafiadores, porque tem isso também. Donkey Kong, ele é mais um jogo de plataforma, né? Um jogo clássico de plataforma, no sentido que até o seu bonequinho tá andando em plataformas. Tinha muito jogo nesse estilo naquela época, tipo Popeye, por exemplo, do arcade também saiu pro Nintendinho, que é um jogo que eu adoro. É o jogo típico de plataforma. Eu me amarro pra caramba. Apesar de Donkey Kong ser um jogo que eu negligenciei por quase toda a minha carreira gamer, hoje em dia, tipo, eu sempre gostei muito de plataforma, e hoje em dia eu gosto especificamente da plataforma clássica Nintendinho mesmo, estilo Popeye, estilo Donkey Kong. Então, o Donkey Kong 94 pro Game Boy, inclusive eu tenho aqui, ó, trazer aqui pra mesa. Eu tô usando só uma câmera pra fazer esse vídeo hoje, que eu queria fazer um vídeo um pouco mais simples, talvez um pouco mais intimista, digamos. Eu tenho uma pequena coleção de jogos de Game Boy. Game Boy é o console que eu tenho, acho que eu mais compro jogo físico ultimamente, né? Tem um monte aqui, tem vários outros aqui também. E aí eu ganhei quando eu tava em Salvador, num evento na São Jogue, no Shopping Salvador, acho que era o nome, que eu tô inclusive de fazer. Tenho que editar o vídeo desse evento aí, que rolou tem um bom tempo já, foi no começo do ano. Eu ganhei de um dos meus amigos, meus inscritos soteropolitanos, que vieram pra esse encontro. Eu ganhei o cartucho do Donkey Kong. Como você pode ver, ele tá um pouco amarelado, tá um pouco surrado, mas eu fiquei louco quando o cara me deu esse jogo, porque na ocasião eu tava preparando um vídeo no meu canal em inglês, que falava sobre 10 jogos top do Game Boy, e um dos jogos que iam ser abordados era esse jogo aqui. Eu tava procurando esse jogo por todo lugar, mano. Eu já procurava esse jogo há muito tempo, não encontrava. Ele não é um jogo raro, mas não é muito fácil de encontrar também. E aí o cara chegou e, tipo, tinha na casa dele, ele sabe que eu sou colecionador, não tava mais tendo uso, ele chegou e me deu, né? E eu fiquei louco, eu falei, mano, caralho, eu tô procurando esse jogo faz tempo pra cacete, né? E eu fiquei muito surpreso porque, assim, nesse vídeo, né, que eu fiz, eu tava comentando sobre esse vídeo com os amigos que produzem conteúdo e falando que eu tô procurando esse jogo faz muito tempo. Enfim, Donkey Kong 94 é um jogo absolutamente fantástico, é um conceito muito foda. Você pegar um jogo de arcade das antigas e aí refazer para um console mais recente, só que mudando completamente o jogo, né, transformando em outro gênero praticamente, porque, como eu falei, Donkey Kong original é mais plataforma, esse aqui é mais puzzle, plataforma com puzzle. Absolutamente fantástico, você tem que jogar. Uma coisa bacana do Donkey Kong 94 pro Game Boy é que você deve ter percebido que ele é um pouco mais colorido do que os jogos de Game Boy tendem a ser. Isso é porque esse jogo aqui, ele era otimizado, até diz aqui, ó, tá, vou mostrar aqui, ó. Super Game, tá vendo aqui, ó, esse retângulo pretinho aqui, ó, tá vendo isso aqui? Tá dizendo aí Super Game Boy Pack, tá vendo aqui, ó? Isso significa que esse cartucho, ele era otimizado para você jogar no Super Game Boy, que era esse cartucho aí para Super Nintendo, que na verdade dentro desse cartucho tinha todo o hardware de um Game Boy, exceto os controles e a tela. Por isso que ele era até relativamente caro quando ele foi lançado. E aí você podia colocar um cartucho dentro desse Super Game Boy e aí jogá-lo no Super Nintendo. E os jogos que eram otimizados para isso, eu não tenho muitos na minha coleção que são otimizados, tô vendo aqui. Não tenho muitos. Algumas partes do jogo ficavam mais coloridas, tá? Então isso era muito bacana. E finalmente o terceiro jogo que eu tenho jogado bastante no meu PSP é New Super Mario World, Around the World. ROM hack, né, que são quando o cara pega um jogo e aí modifica de alguma forma, não é nada novo, isso existe há muito tempo. Eu mesmo já mexi com ROM hacking, pra quem acompanha meu canal há muito tempo lá, você vê como essa história faz tempo. 11 anos atrás, em 2008, quando eu comecei meu primeiro programa, né, no YouTube, que era o HBDTV, que era uma extensão em vídeo do meu site, né. A abertura, pra quem não lembra ou pra quem não viu na época, era isso aí, né? Era eu pegando um controle, plugando no notebook, abrindo o emulador e jogando Super Mario World, mas aí HBDTV aparecia na tela. E a galera perguntava assim, mano, como que você fez isso? Quem modificou isso pra você e tal? Como é que se faz isso? Porque não é uma coisa muito conhecida que você pode, pelo menos entre brasileiros, talvez. Os gringos, essas coisas geralmente tendem a se tornar mais populares entre os gringos antes de chegar
pros brasileiros, antes dos brasileiros se inteirarem profundamente. Pelo menos essa é a impressão que eu tinha. Porque nos círculos gamers gringos que eu andava, todo mundo parecia estar bastante familiarizado com ROM hacking, mas o público brasileiro que acompanhava meu canal, eles pareciam ficar mais surpresos. Eu mesmo já modifiquei brevemente a ROM de Super Mario World, já joguei muitas modificações, mas são geralmente mais do mesmo, né? A exceção é esse New Super Mario World 2. Que o cara, tipo assim, o cara refez o jogo inteiramente, maluco. Tem novos gráficos, novos inimigos, novas fases. Ele refez o mapa, que eu acho foda pra caramba. Eu adorava o mapa, tipo, tinha uma certa magia em Super Mario World pra mim, o fato de que eu podia ficar andando no mapa, e aí eu podia ir em qualquer fase, voltar e tal, que é uma coisa que eu mencionei mais cedo. Pra mim, isso enfatizava essa ideia de que esse mundinho existe dentro do videogame. Não é só, tipo, no primeiro Super Mario, né? Você joga uma fase, aí tela preta, outra fase, tela preta, outra fase. Um jogo que mostra um mapa que você pode ficar indo e voltando estabelece um certo senso de continuidade, né? Que existe realmente uma área geográfica onde essas fases estão. Então eu adoro isso. E o cara ter refeito o mapa inteiro... Inclusive, deixa eu te mostrar aqui um negócio. Aqui, ó. Eu tenho aqui em casa... Deixa eu mostrar aqui. Eu usei uma moldura meio zoada. Aqui, ó. Eu tenho aqui em casa um mapa mundi... Que é tipo o mapa de Super Mario, tá vendo? Porque eu me amarro nessa estética, cara. Muito top, né? Enfim, deixa eu colocar aqui. Eu preciso usar outra moldura, porque tá vendo que tem um espação branco aqui. Ele foi deslizando dentro da moldura e por isso que ele tá mais embaixo aqui. Mas eu tenho que pegar uma moldura que seja o tamanho certinho. Depois eu vou medir e procurar na internet. Como eu estava dizendo, New Super Mario World 2 é absolutamente fantástico. O cara refez o jogo inteiro. Ele não só pegou os elementos e mudou de local e tal, que é o que geralmente as ROM hacks fazem, né? Que o jogo ainda fica bastante com cara do primeiro, do original Super Mario World. Esse não. Ele criou novos elementos, novos inimigos que são antigos, né? O mesmo sprite bonitinho, mas agem de formas diferentes. Tem muitos elementos, tipo, tem passarinho voando na tela. Tipo, eu nem entendo como é que o cara fez isso. Tem elementos de gameplay, tipo, tem um bloco que só aparece quando você tá no Yoshi. Aí você tem que ficar subindo e montando, né? Montando e desmontando do Yoshi para os blocos irem aparecendo e desaparecendo pra você chegar no final. É extremamente desafiador, pelo menos pra mim, talvez eu seja muito ruim. Enfim, eu tô me divertindo pra caramba, pra você ver como o mundo é, né? Eu tenho o Super Mario Maker 2 pro Switch, e tinha pro 3DS também o primeiro, onde você podia fazer suas fases, baixar fases da internet, coisas do tipo. Eu posso baixar 1 milhão de fases na internet no Super Mario Maker 2 no meu Switch, né? Jogar na TV e tudo. E ainda assim, esse, né, o New Super Mario World 2, tá me divertindo mais. Em parte por causa daquela coisa que eu mencionei do mapa, né? Que dá aquele senso de continuidade de uma fase para outra. No Super Mario Maker eu tenho que entrar e ficar baixando 1 milhão de fases, né? Filtrar pelas fases de Super Mario World, que é minha estética favorita de Mario, e aí baixar várias fases diferentes, e algumas fases são meio zoadas, né? Tipo, estranhamente, esse jogo feito por um fã, ele tem um feeling mais genuíno de jogo de verdade, talvez por causa do mapa que eu mencionei, do que o Super Mario Maker, que você fica só baixando um monte de fases desconexas, que não tem nada com nada. Tem até uma historinha nessa ROM hack, né, que quando você tá só baixando fase aleatória no Super Mario Maker, cada fase às vezes tem uma temática, tem uma pequena historinha, mas não tem um senso de continuidade de uma pra outra. Então, por causa disso, eu tenho me divertido mais com o New Super Mario World 2 do que com um jogo legítimo da Nintendo. Então, esses são 3 jogos que eu estou jogando no meu PSP ultimamente. Como vocês sabem, acho que, tipo, já cansei de falar isso, eu sou um grande amante do PSP, um entusiasta dessa plataforma, desde que eu comprei meu primeiro PSP lá em 2005 até hoje, 14 anos depois, ainda jogo nesse negócio praticamente todo dia. É um dos meus gadgets que eu mais gosto, que eu mais uso. Eu sei que tem muitos de vocês que compraram um PSP por causa dos meus vídeos, dos meus artigos, da época lá na PSP Brasil, no Orkut, né? Eu sou um grande entusiasta, pra mim o PSP nunca morreu. Que pena que o Vita não recebeu o mesmo esmero da Sony, não teve tantos jogos e tal. Se você curte RPG japonês, teve visual novels, teve coisa pra caramba pra ele. Hoje em dia ele já foi completamente desbloqueado, dá pra você rodar esses emuladores tudo. Praticamente tudo que eu mencionei aqui roda no Vita também. Me perguntam muito, Izzy, por que você não fala muito do Vita? Você gosta tanto do PSP, por que você não curtiu o Vita da mesma forma? Né, alguns pensam que eu nem comprei. Eu tive 2 Vitas, eu tive um preto que eu acabei vendendo porque eu não usava, e aí me arrependi, esse aqui tá meio sujo. Me arrependi de limpar aqui a tela pra ficar mais bonitinho. Não sei como que surgiu essa parada, eu nem uso.
Mano, tem alguém entrando na minha casa que eu não tô aqui jogando meus negócios? Não é possível. Por que eu não uso o PS Vita pra emulação? O PS Vita tem esse aqui, que é a primeira versão, né? O redesign, que era o Slim, eles trocaram a tela de OLED pra uma tela de LCD. E LCD não tem o mesmo contraste, a mesma vibração de cores, então eu prefiro esse aqui. O Vita é bastante capaz, né? Ele já foi completamente destrancado, abre a porteira, então ele tá... Se você quiser comprar um Vita pra emulação, pra essas coisas, é muito bacana, eu recomendo. Por que eu, pessoalmente, não uso? Dois motivos. Primeiro, o tamanho. Como você pode ver, o PSP, de cabeça pra baixo aqui, o PSP Go é consideravelmente menor do que o Vita, então isso faz com que eu o leve para mais lugares, simplesmente porque é mais simples, né, tá no bolso. E o outro motivo, que é algo que é muito específico para mim, é porque quando eu comprei esse aqui, eu comprei de segunda mão, óbvio, e o cabo que o cara me deu é um cabo aleatório, genérico, né, e ele não reconhece. Quando eu plugo isso aqui no meu computador, ele não reconhece, então dificulta de passar os arquivos para ele. Eu posso conectar por FTP, que é uma gambiarra louca que eu fazia no meu primeiro Vita e tal, que foi o que eu fiz para transferir os emuladores e coisas do tipo. Tem algum jogo aqui dentro? Tem, eu acho que é o Need for Speed, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é o PlayStation All-Stars Battle Royale. Na época que Battle Royale significava outra coisa nos games. E esse aqui é tipo um Smash Brothers de personagens da Sony. Interessante, mas eu joguei acho que 2 vezes só. Cara, eu fico triste como o Vita foi injustiçado pela própria Sony. É um console foda, mas aí a Sony lançou e falou: vocês que se virem pra fazer jogo, que a gente não vai fazer não. Mas é isso, pela dificuldade que eu tenho de transferir os arquivos pra ele acaba... E o tamanho também, né, que não é tão portátil assim, ele acaba sendo desinteressante pra mim, pessoalmente. Mas pra quem vive perguntando, porque me perguntam direto, e eu nunca abordei oficialmente por que eu não uso o Vita para emular, esse é o motivo. E é isso, gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não tenho muito hábito de falar tanto desses assuntos aqui nesse canal, porque o que vocês gostam é de eu me ver comentando as notícias, as tretas, coisas de internet. Pessoalmente, eu adoro esse tipo de conteúdo, mas eu sei que não rende tanto aqui. Se você gosta desse conteúdo, se você quer ver mais, dá o joinha, fala aí nos comentários se você quer ver, que tipo de vídeo você quer ver mais, fala aí nos comentários, se manifeste. Você não quer que eu fique só falando de treta e tal? Essa é a hora de incentivar o conteúdo que você gosta mais. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Como sempre, me segue nas redes sociais, aquela coisa toda. Até a próxima.